Goku versus Sonic é uma piada, porque literalmente em todos os cenários o Sonic simplesmente é amassado pelo Goku. Demorou, mas saiu. E bem, esse vídeo hoje vai ser muito polêmico. Como o próprio título já afirma, o Goku amassa o Sonic. Então hoje aqui você vai ver todos os motivos pelo qual isso é verdade. Também vou desmentir várias afirmações que a fandom inventa em cima dessa franquia. E claro, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Meu nome é Merfalax e vamos começar o vídeo. Primeiro temos que entender os feitos do Sonic e por que ele é tão superestimado. O feito mais básico do Sonic de velocidade escala ele para velocidade imensurável, já que ele conseguiu restaurar o próprio espaço-tempo apenas correndo. E ressaltar que ele não restaurou tudo, mas tudo bem, vamos levar em conta mesmo assim. Sonic também, em sua forma base, conseguiu sair de um espaço infinito, ou seja, isso escala ele para velocidade infinita. Mas em Sonic Generations escala para imensurável, então vamos ficar com Generations mesmo. Sonic também conseguiu resistir a um apagamento do Time Eater, que apagou tanto a dimensão principal, que é o Sonic moderno, quanto a do Sonic clássico. Bem que ele quase morreu, mas disso pouco importa. Isso escala a resistência do Sonic para low multiversal. Vamos para os maiores feitos do Sonic. Na sua forma de Super Sonic, o Sonic simplesmente derrotou com a ajuda o T-End, que é o segundo vilão mais forte de Sonic. Esse mesmo T-End que destruiu inúmeras dimensões até chegar de novo na dimensão principal, que é o universo padrão de Sonic, que vocês conhecem. Mesmo o T-End, ele saiu de um selamento dimensional lá do Cyberspace, sendo o T-End a manifestação da representação do fim, onde que o Sonic, na sua forma super, ele conseguiu derrotar também com a ajuda o avatar do Solaris. Se escala o nível de poder dele para um Multiversal Plus. Afinal, o Solaris iria consumir todo o multiverso do Sonic, incluindo o Imaginary World, dimensões de espécies stages que ficam fora do próprio multiverso comum, e os Storybooks que ficam também a parte do multiverso comum. O Solaris iria consumir tudo. Vamos dar um desconto para o Sonic e usar a versão da Arcade Comic, que consegue restaurar todo o multiverso, para a gente poder ter um Sonic mais assim, mais legalzinho de se debater, sabe? O que acontece? Acontece que na Arte Comics, as Esmeraldas do Caos, elas conseguem restaurar todo o multiverso. Na verdade, elas resetam todo o multiverso do Sonic, que vocês já sabem que eu acabei de explicar, né? Que tem os Storybooks e tal. Então aqui nós temos não só o Multiversal Plus, mas sim o Multiversal de complexidade baixa, já que esse nível no Super Sonic é muito melhor do que apenas um Multiversal Plus. Saibam que também na Arte Comics o Sonic não derrotou o Solaris sozinho. Além de que em Sonic Mania o Sonic consegue se materializar de novo dentro de uma TV. Mas esse feito na verdade não conta pro Sonic, porque justamente quem fez o feito foi a máquina do Eggman e ela mesmo que materializou o Sonic. Vamos para a parte mais polêmica do vídeo, que é o poder do Super Sonic e suas variantes. Acontece que antigamente o Super Sonic tinha sim poder infinito, ou seja, ele era mesmo nível que o Superman 1 Million, que é um Superman que possui poder infinito, manipula a realidade e etc. Que o poder das Esmeraldas tomou muito retcon daqui pra cá, e esse é o problema que muitos canais de Sonic têm, que eles levam em conta a versão antiga e não a atual das Esmeraldas. E pra quem não entende o que eu tô falando, as Esmeraldas, elas começaram a tomar retcon lá na Arte Comics, e esses retcons eles se tornaram canônicos dentro dos jogos, tanto que quando os jogos vão falar das Esmeraldas do Caos, eles geralmente falam poder virtualmente infinito. O que significa isso? Vamos imaginar que o infinito, o poder infinito, ele é uma área de 5 km por 5, um quadradão de 5 por 5. Já ao poder virtualmente, ele seria 3 por 3, sabe? 3 km por 3, um quadradão de 3 km de diâmetro. Quem não tá entendendo nada, o virtualmente, ele é uma versão light, ele é uma versão reduzida de uma ideia. Tanto que a gente tem a virtual onipotência e a onipotência real. A virtual onipotência, ela seria algo próximo à onipotência, mas não chegando a ser. Mesma coisa se aplica ao virtualmente infinito. Ele chega a ser próximo de infinito, mas ele não é verdadeiramente infinito. É uma coisa assim muito confusa para quem não
não entende tanto assim dessas coisas de, sei lá, filosofia ou foda-se, eu não sei. Pra quem já tá acostumado com esses temas assim mais filosóficos, já sacou a ideia aqui que a gente tá trabalhando. E não, o fato dos Solaris ameaçar destruir o White Space, que é uma dimensão onde o conceito de tempo não existe, não classifica ele como multiversal. É literalmente um feito de nível multiversal baixo. Agora vamos falar sobre o Sonic mais hiperbólico e mentiroso da fandom, que é o Hyper Sonic. E meu amigo, o tanto de mentira que o pessoal inventa sobre essa forma não tá escrito, já que essa forma ela basicamente está proibida de aparecer porque ela quebra o power scaling de Sonic, de acordo com o próprio Takashi Iizuka, que é diretor oficial da SEGA. Mas acontece que essa afirmação não faz sentido e o Takashi Iizuka é um burro do caralho, porque ele já colocou o Shadow Base para derrotar o Metal Overlord, ou seja, ele tá basicamente se auto-refutando. Além de que ele permite formas como o Cyber Sonic apareçam também e o Super Sonic 2, que é uma evolução direta do Super Sonic. Além de que apenas os ouriços machos têm as formas super mais fortes, ou seja, o power scaling de Sonic é uma piada. Colocar o Hyper Sonic na franquia atualmente seria basicamente uma coisa padrão, só que por algum motivo toda a fandom e a direção de Sonic tem essa salada mista de nossa, o Hyper Sonic é muito poderoso, sendo que ele basicamente tem os mesmos feitos do Super Sonic e ele só tá proibido de aparecer porque a SEGA tem medo. Obviamente a forma Hyper é muito mais poderosa do que a forma Super, já que ela é uma evolução direta das Esmeraldas do Caos, bufadas pela Esmeralda Mestra. Só que existe um porém aí, muitas formas já fazem isso, como o próprio Super Sonic 2, que evolui a forma Super usando o próprio Cyberspace, e o Cyber Sonic é 100% do Cyberspace fundido ao Super Sonic. Ou seja, isso aqui já não é tão grande coisa assim na franquia. Só por alguns minutos vocês já perceberam que a fandom inventa bastante coisa em cima de Sonic, mas hey, a fandom de Dragon Ball faz a mesma coisa. Então aqui podemos nivelar o jogo, não é mesmo? Bem, acontece que, mais ou menos, a fandom de Dragon Ball é sim muito fanboy de Goku e outros personagens, só que aqui a gente tá para analisar o power scaling verdadeiro, então vamos nessa. Então vamos escalar o Goku apenas utilizando o mangá e anime de Dragon Ball Z, sem levar em consideração os filmes, já que por algum motivo o pessoal reclama muito quando usa os filmes, apesar de que o Goku do Dragon Ball Z original na saga Buu ser muito mais forte que o próprio Goku que enfrentou o Cooler, já que a escala de poder de Cooler se baseia em Namekusei. Vamos começar com a velocidade básica do Goku em Dragon Ball Z na saga Filler do Outro Mundo, que complementa os dias de que Goku ficou lá no Outro Mundo. Goku e Pai Kuhan cruzam o outro mundo até chegar no inferno. Seja isso, na menor das hipóteses, escala a velocidade base do Goku para infinita, e na maior das hipóteses, que estamos considerando aqui, escala para imensurável ou até transcendental. Acontece que a dimensão do outro mundo é transcendental, ou seja, ela não funciona da mesma forma que a dimensão normal de Dragon Ball, que é o mundo dos vivos. Por sua vez, já é infinito. Esse é só o Goku base, porque o Super Saiyajin 1 multiplica 50 vezes o poder base e velocidade. Calma que esse é só o estado base do Goku, já que em Super Saiyajin 3 sua presença pode ser sentida lá no reino dos Supremos Kaiô, que transcende a própria distância do Macrosomos, ou seja, não faz parte da mesma estrutura dimensional, cuja mesma já possui uma dimensão que transcende esse conceito de dimensões. No final de Dragon Ball Z, Goku conseguiu tranquilamente enfrentar o Kid Buu, que, de acordo com o anime, era o vilão mais forte que o Goku estava enfrentando até o momento, porém ainda existe muito debate de se o Kid Buu é o Buu mais forte ou não. Mas isso não muda tanto as coisas, já que o Kid Buu era praticamente um counter do Super Saiyajin 3 do Goku, que conseguia fazer tudo isso que eu falei. Lembrando que o Goku que enfrentou o Kid Buu era um Goku muito mais full power do que quando ele enfrentou o Majin Buu gordo, porque o Majin Buu gordo estava sendo enfrentado por um Goku que estava apenas testando ele. E o Goku mesmo destaca isso. Ele poderia ter derrotado sim o Majin Buu a qualquer momento, só que ele quis estender a luta para que os garotos pudessem fazer isso. Enquanto com o Kid Buu foi totalmente o contrário. E para quem não entende a potência do Super Saiyajin 3 e como funciona o desgaste, o Super Saiyajin 3, ele de início, ele tem uma regra, que é sempre quando ele é ativado, ele vai manter o nível de poder no auge, até chegar em alguns segundos, aí ele vai começar a decair, entendeu? É assim que funciona o Super Saiyajin 3.
E o Kid Buu tava lutando contra um Goku Full Power. Mesmo com o Goku no auge da sua força lá no final da Saga Buu, quando o Vegeta diz para ele reunir todo o poder dele, o Goku chega no Full Power total, no limite do Super Saiyajin 3. O Goku diz que chegou num nível de poder novo, só que não era suficiente para derrotar o Kid Buu, porque a força dele estava indo embora. Ou seja, o Goku ele até poderia ter derrotado o Kid Buu naquele momento, uma hipótese aqui, mas não daria por causa do desgaste de energia. Então é aqui que as coisas desandam totalmente pro lado do Sonic. O Sonic já não tinha mais esperança na Saga Buu, e agora que ele não vai ter mesmo. Goku do End of Z. Acontece que o Goku do End of Z, ele tranquilamente na forma base, lutou contra a reencarnação do Buu malvado, que se a gente levar em conta que o Dragon Ball Super se passa antes do End of Z, coisa que realmente é oficial, o Goku base está brincando com um ser que deu energia para sua forma de Ultra Instinto, sendo que o Goku estava cansado no estado base, ferido, e a distância, a quantidade de energia, né, do Ultra Instinto pro base é gigantesca, gigantesca. A gente está falando de uma forma que destrói completamente o senso de poder, já que o Super Saiyajin Blue perfeito ele já era suficiente para lutar contra o Zamasu fundido, mesmo o Zamasu fundido que obrigou o Goku e Vegeta a fazerem a fusão de Vegito. Então sim, o Goku destrói o Sonic e você foi enganado a sua vida inteira. E bem, se você chegou até aqui, vai deixando já o seu like, se inscreva no canal e comenta o que você achou desse vídeo. Também comenta qual a sua experiência com esse tipo de debate, pois que ele está nas nossas vidas há muito tempo e felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, ele rende bastante conteúdo, tanto para quem faz animação, quanto para quem faz vídeo falando sobre ele mesmo. Meu nome é Falax e até o próximo vídeo. Falou!